direto do Palácio do Planalto, onde daqui a pouquinho vão se encontrar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E é possível, provável, aliás, que eles discutam as consequências daquela declaração dada pelo presidente na sexta-feira, num café da manhã com os nossos colegas jornalistas, de que dificilmente o Brasil vai atingir o déficit zero no ano que vem, conforme prometido reiteradas vezes pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não é isso, Luciana Verdolin? É exatamente isso, Colombo. Esse foi o compromisso, inclusive, do governo lá com o Congresso Nacional para garantir a aprovação do novo arcabouço fiscal. Na época, deputados e senadores, principalmente da oposição, faziam questão de ressaltar, por exemplo, que o arcabouço era super interessante, desde que o governo cumprisse as promessas que estava fazendo. E o que a gente viu depois dessa declaração do presidente Lula? Muita chiadeira por parte da oposição, chamando aí o governo, chamando o orçamento do governo de fictício, e o mercado também se posicionou de forma bastante receosa. O que o presidente disse? Que o mercado é muito ganancioso, que não dá para cortar investimentos. Disse que não pretende cortar investimentos, principalmente em obras, para garantir a meta de déficit zero. Essa meta foi fixada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela equipe dele no Ministério da Fazenda. Ele ainda não comentou essa reviravolta do presidente Lula. Vale ressaltar que estava todo mundo na área econômica já duvidando do cumprimento dessa meta do ano que vem, mas quando o presidente vem e bate o martelo, diz que dificilmente ela vai ser cumprida, as preocupações aumentam. Na sexta-feira, o Tesouro Nacional, inclusive, divulgou dados dos últimos meses, do último mês, envolvendo as contas públicas, e admitiu dificuldade, inclusive, de cumprir a meta de déficit de rombo de 100 bilhões de reais agora em 2023. Cita aí a boa vontade do governo em antecipar repasse para os estados e municípios com relação àquela mudança, né, na tributação dos combustíveis. Cita mudanças, por exemplo, no CARF, naquele Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que deixou de beneficiar o governo federal, agora beneficia o contribuinte, e isso significa queda na arrecadação e, consequentemente, uma dificuldade de conter o déficit nas contas públicas até o fim do ano. O ministro da Fazenda vem aqui no Palácio do Planalto daqui a pouquinho e vai discutir também a reunião do Conselhão, que acontece logo mais à tarde, que vai reunir o pessoal do crédito e investimento, principalmente de bancos públicos aqui em Brasília. Eu quero ouvir um pouquinho a Amanda Klein e o Cláudio Dantas também a respeito da economia, a respeito do que disse o presidente da República na sexta-feira de manhã. Amanda, abre aspas, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque não quero fazer cortes em investimentos de obras. Se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25%, o que é? Nada. Isso representa falta de compromisso com as contas públicas, ou ele disse o que todo mundo sabe, mas não tinha dito até agora, Amanda? Colombo, até estou conversando com várias pessoas tentando aprofundar essa apuração, porque afinal de contas, como noticiamos aí, Haddad e Lula têm um encontro agora às 9 da manhã com a presença de Miriam Belchior da Casa Civil, que é uma presença importante, porque a Miriam Belchior foi do governo Dilma e ela tem uma visão totalmente diferente da de Haddad sobre economia. Ela é a favor de uma maior expansão dos gastos. E a Fazenda identifica aí uma espécie de fogo amigo, aliás, um fogo amigo que perdura. Até fontes da Fazenda me dizem agora, não tem novidade nesse fato, porque o Rui Costa sempre tem uma visão diferente. Quando o Lula diz que não necessariamente você precisa cumprir a meta fiscal de déficit zero e que um pequeno déficit de até 0,5% do PIB é possível de ser tolerado, que não dá é para cortar investimentos, gastos em obras prioritárias para o governo, ele endossa a visão da Casa Civil, porque é o Rui Costa, ministro da Casa Civil, que sempre teve essa visão de achar que essa meta fiscal, esse déficit zero, é demasiadamente ambiciosa. E o Haddad, muitas fontes da Fazenda sabem que é difícil cumprir essa meta, mas por que eles mantêm esse compromisso? Porque eles acham que se você disser, então vamos ter um déficit de 0,25% ou 0,5%, aí você abriu a porteira, na verdade, para um déficit muito maior. E é isso que pode estar em curso agora. Você não teve nem a lei de diretrizes orçamentárias aprovadas ainda. O deputado Danilo Forte diz que não foi procurado por emissários da Casa Civil e que é responsabilidade do governo definir a meta fiscal. Mas pode haver uma pressão
pressão em cima dele, principalmente depois que o Lula deu essa declaração, de tolerar um déficit maior e dificultar a aprovação de projetos que aumentam a arrecadação, como, por exemplo, esse de subvenção a incentivos dos estados, do ICMS, que é o próximo projeto em pauta de grande interesse da Fazenda. Só ele pode trazer 35 bilhões de reais. Para a gente ter uma ideia, uma base de comparação, esses últimos dois que demoraram muito para ser aprovados, de taxação dos fundos exclusivos e das offshores, somados, tem aí mais ou menos prevém a arrecadação de 20 bilhões. Portanto, esse da subvenção é prioritário para a Fazenda cumprir aquela meta, porque para zerar o déficit, eles precisam de uma receita de 168 bilhões de reais. Eles estão distantes desse número ainda, mas essa declaração do Lula certamente joga mais água no chope de Haddad. Haddad se recolheu no fim de semana, não deu declarações, vamos tentar apurar o que vai acontecer nessa reunião de daqui a pouquinho. E aí, Cláudio, sua expectativa para a reunião? A declaração do presidente Lula demonstra falta de compromisso com as contas públicas ou ele revelou que muita gente já sabia, não vai dar para zerar o déficit no ano que vem, apesar das promessas reiteradas do ministro Haddad? Olha, Colombo, eu acho que é a primeira opção. Eu acho que é uma falta de compromisso. Essa falta de compromisso ela está espelhada desde a transição, do governo de transição, quando foi feita uma pressão, inclusive com o apoio de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco, para a aprovação da PEC da gastança, que abriu um rombo de 200 bilhões nas contas públicas. Então, tudo que nós estamos vendo neste ano, em termos de decisões, de política econômica, elas vêm para tentar cobrir o rombo criado por este mesmo governo e por este Congresso. Então, assim, é uma brincadeira de mau gosto. E, nesse caso, fica muito claro que o Haddad parece mais um ministro decorativo, que está ali deve servir ali como porta-voz apenas do desejo do presidente da República. Miriam Belchior, ela está muito mais alinhada ao pensar do Lula em termos de economia. É mais fácil trocar e colocar logo a Miriam Belchior no Ministério da Fazenda. Pelo menos seriam mais honestos com o eleitor.